Enviei os e-mails ontem para os colegas produtores que estão cadastrados, explicando, né, sobre o início do acompanhamento básico de saúde do camarão, né? Tem outro acompanhamento intermediário e aí tem o planejamento das próximas atividades. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre os e-mails que eu enviei. Quem não se cadastrou ainda com aquele formulário, nós vamos conversar daqui a pouco. Mas vamos já falar, tá? Antes de eu dar aqui um bom dia aos colegas produtores, então uma aguazinha aqui para o café. Bom dia aos colegas produtores, fornecedores, os profissionais, futuros profissionais, fazendo um cafezinho aqui, novinho. E vamos ter aqui o nosso bate-papo, falar sobre a lucratividade. Bom dia, Zé, tudo bem? Sobre a lucratividade no nosso agronegócio do camarão, né? Eu sou o professor Pedro Martins, para quem não conhece. Bom dia, senhora Márcia, coordenador dessa escola de camarão. Estou terminando o cafezinho aí, cafezinho para os colegas, né? Tudo bem aí com vocês aí, da solaricultura, senhora Márcia? Sua fazenda aí, Zé, tudo bem? Bom, nós vamos falar da parte inicial do trabalho. Eu estava esses dias um pouquinho fora aqui do ar. Estava organizando os dados, os cadastros de quem fez esse mês, quem não fez esse mês, tá? Os cadastros dos fornecedores, tá, senhora Márcia, como a senhora? Eu enviei o e-mail para os produtores, tá? E aí vamos conversar sobre isso, sobre essa próxima semana, o que é que nós vamos fazer, tá? Então, antes de falar, eu queria recordar nas nossos bate-papos anteriores, né? Lembra daquele número lá que eu fiz o levantamento, né? E falei lá, ó, nós temos 100 mil ciclos de produção. Tomando chimarrão. Tá certo, Zé. Um chimarrão aí e o nosso café. Então, nós temos só para contextualizar aqui melhor, né? Nós temos aproximadamente ali 100 mil ciclos de produção de camarão nas fazendas no Brasil. Pode ter mais, pode ter menos, mas aí só para facilitar o meu planejamento, né? E lembra onde eu cheguei esse número, né? Eu peguei o número médio de fazendas no Brasil, multiplicado pelo número médio de viveiros e por a quantidade de ciclos médios por ano. Então a gente tem ali 100 mil ciclos de produção. Cada ciclo de produção é uma história diferente, como vocês sabem melhor do que eu. E aí a gente precisa ter uma ideia melhor da condição epidemiológica dessa população. E lembra lá a questão do que pode estar determinando a saúde daquela população em um viveiro comparado com outro viveiro da mesma fazenda, da mesma cidade, tá? Então a nossa ideia é chegar nesse acompanhamento que, lembra também da outro bate-papo que eu falei, que esse número representa 17 vezes o número de municípios no Brasil. É como se a gente tivesse 17 Brasil, né? Brasis, né? Vamos dizer assim. 17 vezes o número de municípios do Brasil. É um número muito grande para ter esse acompanhamento. Então, estou tentando construir um acompanhamento simples, depois nós vamos avançando, né? Já tem um grupo pequeno que eu estou fazendo acompanhamento intermediário e um grupo básico, né? Para a gente ter uma ideia e uma segurança maior do que pode estar acontecendo em cada região, como é que a gente pode ajudar. Então, está dentro desse planejamento. E ontem, passei essa semana organizando a comunicação por e-mail, que é melhor para mim, tá? Enviar o e-mail e tem os dados lá de telefone, mas para quem não cadastrou, cadastra lá para ter o banco de dados e a gente começar essa comunicação. Também vou dar um outro exemplo para facilitar a compreensão de vocês, né? Lembra que há poucos anos atrás, né, mais especificamente, né, pelos anos 2020, nós tivemos aquele acompanhamento da nossa saúde através daquela pandemia, né, causada pelo vírus lá da Covid. Então tinha vários tipos de acompanhamento, dependendo da cidade, dependendo do estado, dependendo do país, desde o mais simples, do mais básico até o mais avançado, dependendo
da pessoa. É o acompanhamento da população, mas o acompanhamento de cada ser humano. Então, o nível de acompanhamento vai depender de cada caso. E aí nós temos a nossa estrutura da nossa cassinicultura, com esse tamanho, com essa importância, com tudo que temos estrutural nela, e não temos esse trabalho sendo executado. E isso eu já expliquei para vocês, já fazíamos algum tempo atrás, mas essa é a minha batalha para reiniciar através do programa de saúde nas fazendas de camarão. Então, só para contextualizar, né? Eu estou no funcionamento, o projeto de estruturação está em andamento, mas ele não tinha os recursos do funcionamento. A gente iria fazer as parcerias estaduais, né, as parcerias com o setor privado, setor público. Né? Nós temos as parcerias privadas, não consegui colocar aqui aparecendo, né, em virtude aqui do problema com o celular, mas aí temos as fábricas de ração, né, Aquavita, Samaria, ADM, a Laricultura JH, Fortinutri, vamos entrar com a INVI agora. Então tem o pessoal que está de alguma forma colaborando com o trabalho. Né? Cada um dá uma colaboraçãozinha pequena, mas já vai somando, né, junto com o trabalho do Ministério. O que cada um puder ajudar, soma. Tá? Então, lembre que nesse acompanhamento, no caso lá do camarão, né, nós temos a questão final que queremos é o dinheiro no bolso de cada produtor, de cada fornecedor, para todo mundo viver tranquilo nessa atividade do camarão. Né? Então, mas nós temos lá a questão biológica, que vai influenciar, né, aqueles agentes que eu já comentei em outras lives, patologicamente, naquele ser biológico que é o camarão, que é de interesse para nós, e isso vai ter uma influência zootécnica. Né? O animal pode aumentar a taxa de mortalidade, diminuir a taxa de crescimento, alterar o fator de conversão alimentar, isso tudo vai ter uma influência econômica. Nessa influência econômica, afeta diretamente, né, o negócio, o bolso, né, a influência financeira. Então, nós temos todo um acompanhamento antes de doer no bolso. Né? Porque depois que começa a doer no bolso, né, e lembra que eu falei das outras oportunidades que estávamos trabalhando desde o primeiro momento aqui no Brasil, né, com as doenças. Nós não tínhamos esse nível de acompanhamento que estamos buscando construir. E não só um acompanhamento. Nós estamos. Lembra que não é só o diagnóstico, é uma parte pequena do negócio. Nós estamos tentando construir um processo de educação permanente, né, um processo de aprendizado permanente com a saúde do camarão. Porque as situações vão se alterando. Às vezes, por uma questão genética de um determinado banco de reprodutores, de algumas larviculturas, pode ter um desafio do ponto de vista da saúde em alguma região. E a gente precisa estar acompanhando, né, algum insumo, alguma condição ambiental, da água, do solo, ou seja lá o que for, né, pode influenciar a questão da saúde do animal e a saúde financeira da fazenda. Então, o que é certo hoje, amanhã, não é seguro de estar certo. Por isso, esse nível aí de acompanhamento. Né? Então, lembra que eu fiz nas últimas semanas, né, uma solicitação nos grupos lá que nós participamos para o cadastro dos produtores. Né? Então, nesse cadastro tinha um e-mail. Né, e também peguei o cadastro dos produtores, né, que tínhamos lá desde o PSF, do trabalho, né, e estava organizando esse banco de dados. Estou também tentando montar a equipe lá da Universidade dos Alunos para me dar um apoio. Tá? Então, bom dia aos colegas aí que nós ainda não tomamos o cafezinho junto, tá? Bom dia ao Devan, Emerson, nossos camarões. E aí, com esse e-mail que eu enviei ontem, nós tínhamos 3 formulários. A ideia é pegar o conhecimento do que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano. Nós vamos ficar fazendo isso todo mês. Isso é a base do sistema, para que a gente possa saber aonde está. Né? Lembra daquela questão lá da historinha do Batman que eu falei, né? Que lançava um sinal, né? Um morcego do Batman, né? Que aí alertava onde estava acontecendo algum problema. Tá? Então, recorda naquelas
bate-papos aqui anteriores, quando eu falei a historinha lá do sinal do Batman, né? Então, esse formulário mensal é como se fosse o sinal do Batman. Baseado nele, né, o produtor vai dizer lá, ó, nesse mês agora de janeiro, eu tive um viveiro que não cresceu bem. Mas no mês de fevereiro eu tive um viveiro, dois viveiros que começaram a morrer. E aí eu começo a construir a, a distribuição espacial e temporal, né? Cada mês nós vamos estar construindo isso de uma forma simples. E espacial, cada estado, né? Ainda não tivemos ali o pessoal de Alagoas ainda envolvido nesse trabalho, mas principalmente do Piauí até a Bahia. No Maranhão ainda não conseguia uma comunicação boa. Tá? Mas aí nós vamos ter em cada estado, os estados têm as cidades e têm as localidades para a gente compreender o que é que as queixas que estão tendo os produtores. Tá? Então, nesses formulários nós vamos fazer um vídeo explicativo melhor, como é que preenche. É simples, mas vamos fazer para facilitar ainda mais a vida do pessoal. Né? Então aí nós vamos ter o registro dos problemas. Quais são as ocorrências que estão acontecendo em cada mês, em cada estado, em cada cidade. Né? As fazendas não são identificadas, tá? Fica tranquilo, ele recebe um código lá, fazenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim como os camarões vão receber o código. Então fica tudo codificado. Né? E aí, baseado nisso, nós começaremos a próxima etapa desse acompanhamento básico. Né? A gente vai começar a compreender dessas queixas quais são os sinais, quais são os sintomas que estão aparecendo em uma região que pode estar associado a alguns casos, né, que tem em outra região. Né? E acompanhando as lesões a fresco no animal, né? As lesões nos órgãos, nos tecidos. Tá? Então, nesse primeiro semestre, nós temos esse acompanhamento básico e o acompanhamento intermediário. Então, vai precisar muito da colaboração dos colegas, porque, além de ser o principal beneficiário, né, a gente tem essa preocupação que já é grande lá no preço, na comercialização, uma coisa que eu venho sempre levantando, né? Já tem essa grande preocupação no processo de comercialização, nesse desequilíbrio aí entre a oferta e a demanda. A solução não é fácil, né? Nós estamos entrando num ciclo, apesar não estar um desequilíbrio tão grande, a gente está sentindo que o preço está segurando ali. Também se não segurasse com o aumento dos preços dos insumos, né, ficaria muito complicado para os produtores. Mas está dando para segurar ali próximo a 15, 16 reais, né, a tabela do camarão. Deveria ser no mínimo 20 reais, tá? No mínimo 20 reais, porque em média, lógico que vai ter algumas pessoas pontualmente que fazem algumas mágicas aí, que não é o caso, mas em média 20 reais seria uma boa rentabilização para o custo de produção. Mas o fato é que antes dessa comercialização nós temos a produção, que está associado com a comercialização. Tá? Então, na produção, nós vamos ter que sempre, não tem como a gente evitar, né? Por isso que a gente faz da natureza, né? A gente faz um check-up anual, todo mundo depois de uma certa idade. Então, o processo de saúde e doença faz parte da vida. Tá? Nós precisamos incorporar essa metodologia permanentemente em nossa atividade, em um processo de aprendizado, né, de educação contínua, permanente com a saúde. Né? Porque hoje nós temos um desafio, que pode ser viral, bacteriano, o que for, amanhã esse desafio já se modifica e nós precisamos estar ali constantemente. Tá? Nós vamos puxando esse barco aí, mas precisamos do apoio para o pessoal empurrar também, né? Como a senhora Márcia está falando aqui, é um trabalho de suma importância. Espero todos que colaborem com esse trabalho. Obrigado, professor, por nos ajudar. Estou aqui para ajudar, eu preciso da ajuda de vocês também com a comunicação. Para a gente gerar informação, para a gente gerar
a base do trabalho. Tá? É um aprendizado ativo. Lembra, cada um aqui é responsável pelo seu processo de aprendizado nessa escola de Camarão. Não é uma escola tradicional, daquela que vocês tinham na sala de aula, né? Que até para pescar, né? Eu sei que o pessoal não pescava, não sei como é o nome aí na sua cidade, mas na hora da prova o pessoal tinha umas pescas, né? Umas colinhas, não sei se vocês se lembram desse detalhe lá na hora da prova. E aqui no nosso caso, a nossa prova é a vida. É cada despesca, é cada comercialização. Ali é a prova, a avaliação parcial e final, né, no final do ano, se você foi aprovado ou não, são as despescas. As despescas lucrativas é a prova que cada fazendeiro tem ali em sua fazenda. Cada disciplina, cada ciclo de produção é a prova dessa escola da vida. Nós estamos aqui para ajudar nesse processo de aprendizado, dar o nosso conhecimento nessa área específica da saúde do camarão, que é de grande importância para o nosso setor. Mas quem está ali fazendo a prova, na fazenda, em cada despesca, é cada um de vocês. Não tem como pescar como você pescava lá na escola tradicional. Essa é a nossa escola da vida, é um processo ativo de aprendizado, mas constantemente a gente vai precisar aprender. Até para quem não gostava da escola, até para quem ia só merendar. Tá? Vocês precisam colocar na mente de vocês que é o conhecimento, a sabedoria que vai fazer a gente prosperar nessa atividade de camarão. Então, cada despesca, o final da despesca é a prova final daquela população. E aí nós estamos nesse processo de ajudar vocês nessa prova final, tá? Com esse acompanhamento. Estamos iniciando o acompanhamento básico. Tá? Também vamos aqui estar aprendendo, eu coloquei lá no e-mail de cada um, tá? Então, vai lá no seu e-mail e aí vamos começar a interagir. No próximo final de semana nós temos o Dia das Mães, mas no seguinte eu gostaria de ter um encontro virtual com vocês que estão lá nesse grupo, para a gente poder discutir, né, o que apareceu ali, como é que foi essa primeira atividade. Né? E para a gente começar essa interação aqui em nossa escola, com essa outra ferramenta. Tá? Então, estou só recordando aqui. Mandei lá o e-mail, tem para cada mês, tem um link lá que você aperta no e-mail, ó, registro da ocorrência em janeiro. O que aconteceu na minha fazenda em janeiro, na produção, que teve problema que eu vou registrar. Em fevereiro, em março. Depois nós vamos colocar em abril e vamos estar acompanhando isso aí. Baseado nesse acompanhamento, nós juntos, a nossa inteligência coletiva, cada nível, né, nós vamos ter nível até avançado, mas vamos começar com o mais simples. Nesse momento está sendo gratuito. Né? Nós vamos ter que criar algum mecanismo financeiro para subsidiar, para pagar esses serviços. Ainda não estou construindo aqui na minha cabeça como que podemos fazer isso. Mas o fato é o seguinte, com esse acompanhamento básico, a gente começa a construir a estrutura de discussão coletiva dos problemas e a busca da solução. Que tipo de solução tem o melhor custo-benefício para aquele caso daquela fazenda e para aquela região? Vai baseado no que a gente vai verificar no camarão. Então vamos fazendo as análises no camarão, todas as análises possíveis para que a gente possa construir a melhor solução. A solução com o melhor custo-benefício para aquele momento. Tá? E como eu falei, né, no processo de saúde e doença é permanente. Uma solução de hoje pode ser que não seja a solução suficiente para amanhã. Uma solução aqui para o Ceará pode ser que não seja suficiente lá para a Bahia. Pode ser que precise de uma outra intervenção. Né? Por isso que a gente tem várias fábricas de ração, várias fábricas de probiótico, várias fábricas de biorremediador. Cada ciclo de produção, cada condição ambiental, cada sistema de produção tem as suas características. Mas a gente precisa estar compartilhando esse conhecimento, aprendendo de forma coletiva. Tá? Então vamos avançando nisso daí. As ferramentas nós estamos trabalhando
ainda as ferramentas mais avançadas, não chegamos ainda a discutir com a equipe de apoio, porque eu preciso iniciar essa parte com vocês aí, a parte básica, a parte de interação, de informação, com o mínimo possível desse sistema de comunicação e informação. Tá? Então, primeiro eu preciso dar esse passo aí com vocês. Tá? Então eu passei essa semana construindo essa parte básica, trouxe essa ideia aqui para esse nosso bate-papo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí o que a gente pode fazer, alguma coisa, mas foi enviado para o e-mail e cada um lá. A maioria do pessoal também pode ser que não tenha uma facilidade com e-mail, vamos tentar outra comunicação. Vamos ver como que a gente facilita nessa comunicação aí, tá? O e-mail para mim é melhor em virtude da ferramenta de comunicação ser a mais fácil possível e ter mais controle, tá? Porque as outras ferramentas, os outros aplicativos, cada um tem o seu dono, né? Tem o dono lá do Facebook, o dono do Google, que controla aí o WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, o que for, YouTube, né? E, sei lá, todo esse tipo de comunicação eu não tenho a força, como eu tenho no e-mail, que a gente pode controlar. Vai que dá alguma zebra com esse pessoal, como já tivemos, né? Talvez vocês não conheçam, mas nosso trabalho era bem ativo. Aí eu fui hackeado por um pirata lá da Turquia e capturou a página aqui do Instagram. Aí tive que recomeçar tudo do zero. Então hoje eu estou até meio cismado com essas redes sociais e por isso que a gente está lá passando os e-mails, tá? Fizemos isso ontem à tarde, mas eu vou me comunicar com vocês. Então é o seguinte, nós iniciamos essa parte aí com esse acompanhamento básico da saúde, tem o grupo que nós vamos trabalhando acompanhamento intermediário, tá? Estamos no planejamento das próximas atividades. Vamos organizar esse encontro virtual para discutir essa primeira discussão aí, uma clínica, né, tecnológica virtual ali. E aí vamos passando para as outras ferramentas, né, com a interação desse grupo. Tá? Mas aí já disparamos esse trabalho. Então nós fizemos isso essa semana e agora vamos para a próxima semana para as próximas atividades. Tá legal? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Tá tudo bem então? Tudo jóia, Rodrigo? Como é que tá aí? E aí, também vamos, nessa comunicação, falar com o pessoal dos fornecedores, tá, senhora Márcia? Eu mandei agora para os produtores, porque eles que têm lá a informação do viveiro para a gente compartilhar. Mas aí nos encontros a gente vai começar a convidar para participar os fornecedores que estão aqui ativos, né? Como a senhora que está cadastrada lá no grupo dos fornecedores. Né? Só precisa organizar essa próxima etapa. Na próxima semana não dá. Legal. Deu para entender tudo, né? Então agora eu vou para a próxima semana, que começou hoje, né? Só que na próxima final de semana, para mim fica mais fácil no dia de sábado. Tá? E talvez, não sei se sábado no metade da manhã, no final da tarde, vai depender da agenda aí, da minha agenda e da agenda dos colegas, do nosso encontro, né? Porque sábado nas fazendas as atividades já estão mais resolvidas, né? E aí o pessoal já começa a ir para a parte social, né? Então fica mais fácil no sábado. Vou organizar, mas só que no próximo sábado não dá ainda, porque eu vou ter que, além de organizar o resultado, organizar a ferramenta e tem esse aí, o véspera de Dia das Mães, né? Que fica mais complicado. Mas aí nós vamos comunicando, tá? Ao longo da semana nós vamos nos comunicando. Tá? Então a ideia é a gente ter mais segurança e buscar melhores resultados aí de lucratividade com esse acompanhamento da saúde do camarão. Então vamos para esse próximo passo e próxima semana. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos aí pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, por essa nossa
breve discussão aqui de meia hora, tá bom? Então, um bom domingo e uma boa semana de trabalho a todos. Fique com Deus, fique em paz, tá? Obrigado.